O som suave de um piano preenchia o ar do pequeno bistrô na Vila Madalena, em São Paulo, misturando-se ao tilintar discreto de talheres contra a porcelana francesa. Para Rafael Mendes, aquele era o som da paz. Em meio a uma agenda caótica de reuniões intermináveis, decisões que movimentavam milhões de reais e a pressão constante de manter seu império de tecnologia no topo do mercado brasileiro, seu almoço diário naquele elegante restaurante francês era um verdadeiro santuário. Era seu pedaço de tranquilidade em um mundo barulhento e implacável. A comida era impecável, o ambiente sereno e acolhedor, mas o verdadeiro motivo de sua lealdade inabalável ao local tinha um nome que soava como música aos seus ouvidos todos os dias: Luísa. Por gentileza, se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva em nosso canal. Também comente de onde você assiste o vídeo. Ela se movia pelo salão com uma graça natural que parecia coreografada, como se cada passo fosse parte de uma dança silenciosa e elegante. Não era apenas uma garçonete cumprindo seu trabalho mecanicamente. Era a verdadeira alma daquele lugar especial. Seus cabelos castanhos escuros estavam sempre presos em um coque simples mas elegante, e seus olhos cor de mel irradiavam uma gentileza genuína que se tornava cada vez mais rara de encontrar. Ela nunca precisou de um bloco de notas para anotar o pedido de Rafael. Conhecia cada detalhe de suas preferências, como se fossem gravadas em sua memória. O de sempre, senhor Rafael. Ela perguntava com um sorriso caloroso que parecia iluminar até o canto mais escuro do salão, trazendo vida ao ambiente refinado. Você sabe que sim, Luísa. É a melhor parte do meu dia, ele respondia com sinceridade, sentindo imediatamente a tensão acumulada em seus ombros começar a se dissipar como névoa ao sol da manhã. Era sempre um filé mignon ao molho de mostarda Dijon, mal passado exatamente como ele gostava, acompanhado de batatas gratinadas crocantes por fora e macias por dentro, e sempre uma taça generosa do vinho tinto da casa, um Malbec argentino que ele descobrira ali e que se tornara seu favorito absoluto. A conversa entre eles era breve e profissional, mas carregada de uma familiaridade confortável que transcendia a simples relação cliente e atendente. Ela perguntava genuinamente sobre o dia dele, demonstrando interesse real em suas respostas, e ele sobre o dela, querendo saber se estava tudo bem, se a faculdade de gastronomia que ela cursava à noite estava indo conforme planejado. Eram pequenas ilhas preciosas de normalidade e humanidade em sua vida extraordinária e muitas vezes solitária no topo. Luísa não o via como o Rafael Mendes, da capa das revistas de negócios e economia, o jovem prodígio que construíra um império bilionário de tecnologia antes dos 35 anos. Para ela, ele era simplesmente Rafael, o cliente gentil da mesa 7 que apreciava seu bife preparado de uma maneira muito específica e que sempre tinha uma palavra amável para compartilhar. E ele, por sua vez, via nela uma pessoa verdadeiramente real e autêntica, alguém cujo sorriso não estava à venda por nenhum preço e cuja gentileza era um presente genuíno, não uma formalidade calculada ou interesseira. Contudo, essa paz deliciosa e restauradora era brutalmente interrompida uma vez por mês, como um relógio que marcava um compromisso indesejado. A tradição era imutável e inquestionável. O jantar mensal obrigatório com sua noiva Carolina e os pais dela, Jean-Pierre Dubois e Catherine Beaumont. O cenário era exatamente o mesmo bistrô elegante que ele tanto amava durante o dia, mas a atmosfera se transformava completamente quando eles chegavam. O ar, antes leve e acolhedor como um abraço, tornava-se denso e pesado, carregado de formalidades sufocantes e expectativas não ditas que pairavam sobre a mesa como uma nuvem escura. Primeira coisa que Rafael invariavelmente notava era a ausência dolorosa de Luísa. Nesses jantares específicos, ela nunca estava presente. O atendimento era sempre feito por outro garçom, um senhor mais velho chamado Armando, eficiente e educado, mas completamente desprovido do calor humano e da conexão genuína que Luísa trazia naturalmente. Rafael chegou a perguntar por ela uma vez, movido pela curiosidade e talvez por um desejo inconsciente de ver aquele rosto familiar. É a folga dela. Senhor, o garçom Armando respondeu de forma seca e direta, encerrando o assunto
antes mesmo que pudesse se desenvolver. Parecia uma coincidência bastante improvável que ela sempre tivesse folga exatamente na mesma noite do mês. Mas Rafael, perdido em sua ansiedade de agradar aquela que seria sua nova família e de se encaixar naquele mundo sofisticado, simplesmente deixava passar sem questionar mais profundamente. Carolina. Dubois era a personificação perfeita da elegância e do refinamento europeu transplantado para São Paulo. Linda de uma forma quase irreal, culta, fluente em 4 idiomas com um sorriso deslumbrante que poderia desarmar exércitos inteiros e conquistar qualquer coração. Rafael a amava profundamente, ou pelo menos amava intensamente a ideia romantizada dela que havia construído em sua mente ao longo dos 2 anos de relacionamento. Amava a forma precisa, como ela parecia completar perfeitamente sua vida bem-sucedida. O toque inconfundível de sofisticação internacional e cultura que ela trazia para seu mundo, antes dominado apenas por números, códigos e negócios. Ela era tudo o que ele achava que precisava para finalmente se sentir completo e aceito em círculos que antes lhe eram vedados. Seus pais, Jean-Pierre Dubois e Catherine Beaumont, eram descendentes diretos de uma linhagem francesa antiga e aristocrática e faziam absoluta questão de que todos ao seu redor soubessem exatamente disso, a cada oportunidade possível. Jean-Pierre era um homem alto e imponente, de postura impecavelmente ereta e um olhar penetrante que parecia avaliar constantemente o preço exato de tudo e de todos à sua volta, como se cada pessoa fosse uma commodity a ser precificada. Catherine era a imagem perfeita da matriarca europeia tradicional, sempre adornada com seus colares de pérolas autênticas e exibindo um ar calculado de superioridade sutil que ela dominava como uma arte refinada. Ambos haviam se mudado para o Brasil décadas atrás, mas mantinham suas raízes francesas como um distintivo de honra e superioridade. E então, inevitavelmente, começava o verdadeiro espetáculo que se repetia a cada mês como uma peça teatral ensaiada. Ah, dizia Jean-Pierre para Carolina, logo após os aperitivos chegarem à mesa. Sua voz carregada com aquele sotaque francês exagerado que ele cultivava cuidadosamente. Lembrei-me agora mesmo daquela história fascinante do nosso primo André em Avignon. C'est incroyable, ma chérie. E assim, como uma cortina de ferro sendo baixada abruptamente, o idioma estrangeiro descia pesadamente sobre a mesa, criando uma barreira invisível, mas intransponível. A conversa então fluía rapidamente em um francês melódico e acelerado, deixando Rafael completamente isolado e perdido, como um estrangeiro em sua própria mesa. Ele não entendia uma única palavra sequer daquele idioma que soava tão bonito, mas que se tornara símbolo de sua exclusão. Tudo o que conseguia fazer era sorrir forçadamente, acenar com a cabeça de forma mecânica quando parecia apropriado e tentar desesperadamente decifrar a linguagem corporal deles em busca de pistas sobre o que estavam discutindo com tanta animação. Ele via claramente os olhares cúmplices e carregados de significado que eram constantemente trocados entre os 3 membros da família. Via os sorrisos contidos e enigmáticos de Catherine, que pareciam esconder segredos, os gestos expansivos e teatrais de Jean-Pierre, enquanto contava suas histórias intermináveis, e o riso delicado e cristalino de Carolina, que ecoava como música em seus ouvidos, mas que agora carregava um tom de exclusão. Eles não estavam simplesmente conversando sobre amenidades familiares, como Carolina sempre insistia. Estavam se conectando em um nível profundo e íntimo que ele jamais poderia alcançar ou compreender completamente. E francamente pareciam fazer questão deliberada de ressaltar e enfatizar isso a cada encontro, como se quisessem lembrá-lo constantemente de que ele era um estranho naquele círculo fechado e aristocrático. Era uma forma sutil, mas extremamente eficaz de mantê-lo em seu lugar, de lembrá-lo que, apesar de toda a sua riqueza e sucesso empresarial, ele ainda era apenas o filho de um comerciante simples do interior. Alguém que fizera dinheiro, mas que nunca teria o verdadeiro refinamento e a cultura que vinha com séculos de linhagem europeia. Ocasionalmente, Carolina se virava graciosamente para ele, no meio da conversa francesa, colocando sua mão perfeitamente cuidada e com unhas impecáveis sobre a dele, em um gesto que deveria ser reconfortante.
Não se preocupe, meu amor. São apenas amenidades chatas da família que não te interessariam. Papai está simplesmente contando uma história antiga sobre um vinhedo que pertenceu ao meu bisavô. Ela dizia com sua voz suave e aveludada, soando como um consolo cuidadosamente ensaiado e repetido várias vezes. Mas Rafael não era absolutamente tolo, apesar do que eles claramente pensavam dele. Ele havia construído um império tecnológico multibilionário completamente do nada, começando em um quartinho alugado com apenas um computador usado, baseando todo o seu sucesso extraordinário em sua capacidade aguçada e quase instintiva de ler pessoas com precisão cirúrgica, de entender motivações ocultas e de decifrar situações complexas por trás de fachadas cuidadosamente construídas. Essa habilidade o tornara um dos empresários mais bem-sucedidos de sua geração no Brasil, capaz de prever movimentos de mercado e identificar oportunidades que outros não conseguiam enxergar. Ele via perfeitamente a diferença gritante entre uma simples conversa despretensiosa sobre vinhedos ancestrais e o brilho particular e malicioso que surgia nos olhos de Jean-Pierre, quando ele olhava deliberadamente em sua direção e dizia algo em francês que invariavelmente fazia Catherine soltar uma risadinha abafada atrás de sua mão enluvada, como se estivessem compartilhando uma piada privada às suas custas. Ele se sentia exatamente como um item peculiar em exposição num museu de curiosidades, uma atração interessante, mas inferior que eles discutiam abertamente e sem qualquer constrangimento, completamente protegidos e seguros atrás da barreira impenetrável da língua estrangeira. A sensação era profundamente humilhante e dolorosa, um nó apertado de impotência crescente se formando inexoravelmente em seu estômago a cada jantar que passava. Por que vocês não falam em português para que eu possa participar da conversa? Rafael finalmente perguntou a Carolina uma noite no carro luxuoso, voltando para casa após mais um daqueles jantares torturantes. Sua voz carregava uma frustração contida, que ele não conseguia mais disfarçar completamente. Eu me sinto um completo estranho na mesa, como se não fizesse parte da família que estou prestes a integrar oficialmente. Carolina soltou um suspiro longo e pesado, um som cansado e teatral, como se a pergunta sincera dele fosse um fardo injusto que ela era forçada a carregar. Rafael, querido, você está sendo sensível demais com isso novamente. É o idioma materno deles, a língua que aprenderam desde o berço. Você precisa entender que às vezes as palavras simplesmente fluem naturalmente em francês. É mais confortável e natural para eles se expressarem assim. Não é absolutamente nada sobre você, meu amor. São apenas assuntos velhos e enfadonhos de família. Histórias antigas que realmente não te interessariam de forma alguma. Você não está perdendo nada importante, acredite em mim. Ele queria desesperadamente acreditar nela. Queria com todas as forças aceitar aquela explicação simples e tranquilizadora. Ele olhava para o rosto dela, tão perfeitamente belo e sereno, sob as luzes coloridas da cidade que passavam rapidamente pela janela do carro, e se forçava violentamente a engolir suas dúvidas crescentes, empurrando-as para o fundo de sua consciência. Ele a amava profundamente, estava completamente apaixonado. Estava a apenas 3 meses de se casar com ela, numa cerimônia que seria o evento social da temporada em São Paulo. Essa era a família que ele estava conscientemente escolhendo, a família que seria sua pelo resto de sua vida. E se o preço necessário a pagar por essa vida, aparentemente perfeita, por essa entrada definitiva num mundo de sofisticação e cultura que ele sempre admirara de longe, era se sentir um completo idiota excluído uma vez por mês. Talvez realmente valesse a pena suportar esse desconforto. Pelo menos era exatamente isso que ele se dizia repetidamente, tentando se convencer, enquanto o eco das risadas em francês ainda ressoava persistentemente em seus ouvidos, como um lembrete constante e doloroso de que naquela mesa específica, naquele círculo fechado e exclusivo, ele era e talvez sempre seria eternamente um estrangeiro indesejado, alguém tolerado por necessidade, mas nunca verdadeiramente aceito como igual. Os meses se arrastavam pesadamente, cada jantar mensal, tornando-se progressivamente mais difícil de suportar do que o anterior. Rafael começou a ter uma sensação crescente e perturbadora no fundo de seu estômago,
Toda vez que a data se aproximava no calendário, uma espécie de pavor antecipado que o deixava inquieto nos dias anteriores. Ele sabia exatamente o que viria. As conversas incompreensíveis que o excluíam completamente, os olhares que não conseguia decifrar, mas que pareciam carregados de significado oculto, a sensação sufocante de ser julgado e considerado inadequado, segundo padrões que ele nem sequer compreendia totalmente. E o pior de tudo era ver Carolina, a mulher que ele amava com todo o seu coração e com quem planejava passar o resto de sua vida, participando ativamente daquela dinâmica excludente sem demonstrar o menor desconforto ou constrangimento, como se fosse a coisa mais natural do mundo, deixá-lo completamente de fora. Mas a vida seguia seu curso implacável. Os negócios continuavam demandando toda a sua atenção durante o dia, e Rafael encontrava seu refúgio necessário nos almoços diários no pequeno bistrô da Vila Madalena. Ali, na companhia silenciosa mas reconfortante de Luísa, ele conseguia respirar novamente livremente, conseguia ser simplesmente ele mesmo, sem máscaras ou pretensões. Ela nunca perguntava sobre sua vida pessoal de forma invasiva. Nunca pressionava por detalhes íntimos, mas havia algo em seus olhos atentos e sensíveis, em seu sorriso genuíno e caloroso, que o fazia sentir compreendido e aceito exatamente como era, sem necessidade de provar seu valor ou sua sofisticação constantemente. Certo dia, enquanto ela colocava seu prato favorito cuidadosamente sobre a mesa, com aquela precisão delicada que caracterizava todos os seus movimentos, Rafael notou uma expressão diferente em seu rosto, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que parecia uma mistura estranha de preocupação e hesitação. "Está tudo bem, Luísa?" Ele perguntou com genuína preocupação, pousando o garfo que já estava levando à boca. "Sim, senhor Rafael," ela respondeu rapidamente. Mas seu sorriso não alcançou completamente seus olhos, como geralmente acontecia. Era um sorriso educado, mas distante, diferente daquele caloroso e acolhedor que ele conhecia tão bem. "Apenas um dia longo e cansativo na faculdade. Tenho uma prova difícil de técnicas de confeitaria avançada chegando e estou um pouco estressada com a preparação." Ele não insistiu naquele momento específico, respeitando seu espaço e sua privacidade, mas guardou aquela expressão preocupada em sua memória, aquele olhar que parecia querer dizer algo importante, mas que se continha por algum motivo desconhecido. Havia algo diferente no ar entre eles. Uma tensão sutil que não existia antes, como se ela estivesse carregando um peso invisível que não sabia como compartilhar ou se deveria compartilhar. A data do próximo jantar mensal se aproximava rapidamente no calendário, como uma nuvem negra no horizonte, que Rafael sentia o familiar aperto crescente em seu peito. Era a terceira quinta-feira de outubro, uma data que ele marcara com um pequeno X vermelho em sua agenda digital, como se marcasse um compromisso odontológico desagradável, mas necessário. Enquanto ajustava meticulosamente o nó de sua gravata italiana de seda no espelho do hall de entrada de seu apartamento luxuoso, ele observava Carolina atrás de si, através do reflexo, terminando de prender um brinco de diamante delicado que ele havia lhe presenteado no último aniversário dela. Uma peça cara de uma joalheria exclusiva. Ela estava absolutamente deslumbrante, em um vestido de seda azul marinho, que realçava perfeitamente a cor intensa de seus olhos claros e contrastava lindamente com sua pele alva. "Pronto, meu amor?" Ela perguntou com sua voz suave como veludo, virando-se para encará-lo com aquele sorriso ensaiado que ele conhecia tão bem e que ultimamente começava a parecer um pouco artificial demais. "Sempre pronto para você," ele respondeu automaticamente, forçando o sorriso largo que ela esperava ver, o sorriso do noivo apaixonado e satisfeito que ele deveria ser. O trajeto até o bistrô foi preenchido com conversa superficial e segura sobre o trabalho dele, sobre um novo investimento que estava considerando, sobre a escolha final das flores para o casamento, que se aproximava rapidamente. Carolina falava animadamente sobre os arranjos florais, sobre se deveriam usar rosas brancas ou champanhe, lírios ou peônias importadas. Rafael ouvia educadamente, fazendo comentários apropriados nos momentos certos, mas sua mente estava em outro lugar completamente, já antecipando com crescente ansiedade o desconforto que o aguardava nas próximas 2 ou 3 horas.
Quando chegaram ao restaurante elegante, Jean-Pierre e Catherine já estavam sentados confortavelmente na mesa de sempre. Aquela mesa grande e ostensiva próxima à janela, que oferecia uma vista privilegiada da rua arborizada. Jean-Pierre usava um terno impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais que o salário mensal de muitas pessoas. E Catherine estava adornada com suas joias características e um vestido de grife que ela fizera questão de mencionar ser exclusivo. Eles cumprimentaram Rafael com beijos formais no rosto, aquele tipo de cumprimento europeu que sempre o deixava levemente desconfortável, sem saber exatamente quantos beijos dar ou para que lado virar primeiro o rosto. Rafael, mon cher, como vão os negócios? Jean-Pierre perguntou em português, mas com aquele sotaque carregado que ele nunca perdera mesmo após décadas morando no Brasil, como se fazer o esforço de falar português perfeitamente fosse indigno de alguém de sua posição. Seu aperto de mão era firme demais, quase agressivo, como se estivesse constantemente tentando provar alguma coisa sobre sua virilidade ou poder. Muito bem, Jean-Pierre. Acabamos de fechar uma parceria importante com uma empresa europeia de software que vai expandir significativamente nossa presença internacional. Rafael respondeu educadamente, tomando seu lugar à mesa com um movimento praticado. Ele notou imediatamente, como sempre notava, que Luísa não estava no salão naquela noite. Em seu lugar, o garçom Armando apareceu prontamente com os cardápios e a lista de vinhos, mantendo aquela expressão profissional e neutra que nunca revelava nada, além de eficiência mecânica. Os pedidos foram feitos com a pompa habitual, Jean-Pierre fazendo questão de demonstrar seu profundo conhecimento sobre vinhos franceses, enquanto escolhia uma garrafa caríssima de Bordeaux que Rafael pagaria sem pestanejar ao final da noite. Assim que os aperitivos chegaram delicadamente à mesa, começou o ritual já esperado e temido. Catherine se inclinou em direção a Carolina, tocando levemente seu braço com aquela familiaridade exclusiva, e começou a falar em francês rapidamente, sua voz adquirindo uma animação que ela raramente demonstrava quando falava português, como se a língua materna libertasse algo reprimido dentro dela. Carolina respondeu no mesmo idioma, e logo Jean-Pierre se juntou à conversa animada, criando aquele círculo impenetrável de palavras incompreensíveis que deixava Rafael completamente isolado, mais uma vez. Ele olhava de um para o outro, tentando parecer interessado e engajado, sorrindo vagamente quando parecia apropriado, acenando com a cabeça em momentos que imaginava serem pausas naturais na conversa. Mas por dentro, aquele nó familiar de frustração e humilhação crescia progressivamente em seu estômago, apertando cada vez mais a cada minuto que passava naquela exclusão deliberada. Naquela noite específica, porém algo diferente aconteceu que fez seus instintos aguçados de empresário ficarem em alerta máximo. Jean-Pierre olhou diretamente para ele, enquanto dizia algo particularmente longo em francês, e tanto Catherine quanto Carolina riram alto, um riso que ecoou pelo restaurante elegante. Não foi uma risada educada ou contida, mas uma gargalhada genuína e descontrolada, do tipo que deixa os olhos marejados e exige que a pessoa segure a barriga. E o pior de tudo foi que todos os três olharam para Rafael logo em seguida, com sorrisos que pareciam carregados de um significado oculto que ele não conseguia decifrar, mas que certamente não era positivo. Rafael sentiu seu rosto esquentar intensamente, suas bochechas ficando vermelhas, não apenas de constrangimento, mas também de uma raiva crescente que ele raramente permitia vir à superfície. Eles estavam falando dele. Isso era absolutamente claro e inegável agora. Não eram histórias sobre vinhedos ancestrais ou primos distantes em vilarejos franceses pitorescos. Eram piadas sobre ele, comentários que o ridicularizavam, observações cruéis protegidas pela barreira da língua que ele não dominava. O que é tão engraçado? Ele perguntou diretamente, sua voz saindo mais dura e cortante do que pretendia, quebrando abruptamente o clima alegre da mesa. Carolina piscou várias vezes, como se tivesse esquecido momentaneamente que ele estava ali sentado com eles, e rapidamente recompôs aquele sorriso doce e tranquilizador que ela usava sempre que precisava acalmá-lo. Oh, meu amor, papai estava apenas contando uma história hilária sobre um incidente engraçado
que aconteceu quando ele era jovem em Paris. Um mal-entendido bobo numa estação de metrô que quase o fez perder um trem importante. Nada demais, realmente. Você não acharia tão engraçado assim? É uma daquelas coisas que só faz sentido quando você conhece o contexto cultural completo. Mas Rafael não estava convencido de forma alguma. Ele via claramente a troca rápida de olhares entre os 3 membros da família. Aquela comunicação silenciosa que pessoas muito próximas desenvolvem ao longo dos anos, aquele código não verbal que transmitia mensagens completas sem necessidade de palavras. Havia algo profundamente errado naquela situação toda. Algo que ia muito além de simples conversas familiares em idioma materno. Seu instinto empresarial, aquele mesmo que o alertava quando algo não estava certo em negociações complexas ou quando alguém estava tentando enganá-lo em contratos milionários, estava gritando cada vez mais alto dentro dele, exigindo atenção. O resto do jantar passou em um borrão desconfortável e tenso. Rafael mal tocou em sua comida excelente, aquela comida que em outras circunstâncias ele teria apreciado profundamente. Seu estômago estava embrulhado demais, apertado demais com aquela mistura tóxica de raiva contida, humilhação crescente e uma suspeita perturbadora que ele não conseguia mais ignorar por completo. Ele observava Carolina com atenção renovada, procurando por sinais que antes talvez tivesse perdido por estar cego de paixão. A forma como ela tocava o braço de sua mãe, com tanta intimidade, enquanto riam juntas daquelas piadas francesas. A maneira como seus olhos brilhavam quando Jean-Pierre fazia um comentário particularmente animado. A facilidade natural com que ela alternava entre os 2 idiomas, como se fossem 2 mundos completamente separados. E ele pertencia apenas a um deles, o mundo inferior e menos interessante. Quando finalmente saíram do restaurante após aquelas 3 horas intermináveis que pareceram durar uma eternidade, Rafael estava exausto emocionalmente, drenado de toda a energia. Carolina se despediu de seus pais com beijos calorosos e demorados, trocando ainda mais algumas palavras rápidas em francês que ele não conseguiu captar completamente, mas que soaram como combinações secretas ou comentários finais sobre a noite. No carro durante o trajeto de volta, ela tentou pegar sua mão como sempre fazia, aquele gesto de intimidade e conexão que deveria reconfortá-lo. Mas Rafael a afastou suavemente, alegando que precisava segurar o volante com mais firmeza por causa do trânsito pesado da noite paulistana. "Você está bem, amor?" Ela perguntou com aparente preocupação genuína, virando-se para olhá-lo com aqueles olhos grandes e expressivos que sempre conseguiam desarmá-lo. "Você está quieto demais esta noite. Aconteceu algo no jantar que te incomodou? Podemos conversar sobre qualquer coisa, você sabe disso." "Estou apenas cansado, Carolina. Foi uma semana muito intensa de trabalho. Muitas decisões importantes e reuniões estressantes." Ele mentiu facilmente, mantendo os olhos fixos na estrada à frente, nas luzes vermelhas e amarelas que se misturavam no trânsito denso. Mas por dentro, sua mente trabalhava freneticamente, analisando cada detalhe daquela noite, cada olhar trocado, cada risada compartilhada, cada palavra em francês que o excluíra tão completamente de sua própria família futura. No dia seguinte, Rafael chegou ao bistrô para seu almoço habitual, com um peso ainda maior no peito do que o usual. A noite anterior havia deixado marcas profundas e ele não conseguira dormir adequadamente, passando horas olhando para o teto do quarto, enquanto Carolina dormia tranquilamente ao seu lado, alheia completamente à tempestade de pensamentos e dúvidas que consumiam sua mente inquieta. Quando entrou no ambiente familiar e acolhedor do restaurante, viu Luísa imediatamente, e algo em seu rosto confirmou que ela também havia passado uma noite difícil. Havia círculos escuros discretos, sob seus olhos normalmente brilhantes, e sua expressão carregava um peso que ele reconheceu instantaneamente como preocupação profunda. Ela o conduziu até sua mesa de sempre, aquela mesa 7, que era praticamente reservada para ele todos os dias, mas dessa vez não fez a pergunta habitual sobre seu pedido. Em vez disso, ela hesitou visivelmente ao lado da mesa, suas mãos apertando nervosamente o pequeno bloco de anotações que carregava, mesmo sabendo que nunca precisaria usá-lo para o pedido dele. "Senhor Rafael", ela começou com voz baixa e urgente, quase um sussurro que só ele poderia ouvir.
Eu preciso muito falar com o senhor sobre algo extremamente importante. Algo que venho observando há meses e que não consigo mais manter em silêncio, mesmo correndo o risco de perder meu emprego por isso. Rafael sentiu seu coração acelerar bruscamente, uma descarga de adrenalina percorrendo seu corpo inteiro. O que é, Luísa? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia à sua frente em um convite claro para que ela se sentasse. Por favor, sente-se. Se é importante, então precisamos conversar adequadamente. Ela olhou rapidamente ao redor do salão, verificando se algum dos outros funcionários ou o gerente estavam observando, e então rapidamente se sentou na ponta da cadeira, como se estivesse pronta para levantar e sair correndo a qualquer momento caso fosse necessário. Eu não sei exatamente como começar isso, e talvez eu esteja completamente enganada e fazendo uma grande besteira ao me intrometer na vida pessoal de um cliente. Ela disse rapidamente, suas palavras saindo atropeladas pela ansiedade evidente. Mas eu não conseguiria mais viver comigo mesma se não dissesse nada e depois descobrisse que poderia ter ajudado a evitar algo terrível. Senhor Rafael, aqueles jantares mensais que o senhor tem aqui com sua noiva e os pais dela, eu os observo há muito tempo, mesmo não sendo eu quem atende vocês nessas noites. Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha, todos os pelos de seu corpo se arrepiando instantaneamente. Continue, por favor, ele disse com voz rouca, de repente tendo certeza absoluta de que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo, algo que confirmaria todas aquelas suspeitas vagas e perturbadoras que vinham crescendo dentro dele como uma planta venenosa. Luísa respirou fundo, claramente reunindo toda sua coragem para continuar com aquela conversa que poderia custar seu emprego e sua reputação profissional construída com tanto esforço ao longo dos anos. Eu falo francês fluentemente, Sr. Rafael, ela revelou, e aquelas palavras caíram sobre ele como um balde de água gelada em pleno verão escaldante, fazendo cada nervo de seu corpo ficar em alerta máximo instantaneamente. Minha mãe é francesa original de Marseille e cresci bilíngue em nossa casa modesta, mas amorosa, alternando naturalmente entre português e francês desde minha primeira infância. Ela me ensinou o idioma com todo carinho e atenção aos detalhes, insistindo que eu mantivesse contato com suas raízes culturais, mesmo estando tão longe da França. Eu entendo absolutamente cada palavra que eles dizem naqueles jantares mensais, e o que eu ouço mês após mês, Senhor, me deixa profundamente perturbada e revoltada, de uma forma que não consigo mais ignorar em boa consciência. Eles não estão simplesmente conversando sobre amenidades familiares ou histórias antigas de parentes distantes, como sua noiva sempre alega com tanta convicção. Eles estão falando sobre o Senhor diretamente, discutindo suas características pessoais, seus hábitos, sua personalidade, e não de uma forma carinhosa, respeitosa ou mesmo neutra, como seria de esperar de uma família que genuinamente se preocupa com alguém. O mundo de Rafael pareceu inclinar perigosamente sob seus pés, como se o chão sólido do restaurante tivesse se transformado em areia movediça. Ele agarrou a borda da mesa instintivamente, seus dedos ficando brancos com a força do aperto. O que exatamente eles dizem? Sua voz saiu tensa, controlada com grande esforço, mas ele podia sentir a raiva começando a ferver em suas veias, como lava prestes a explodir de um vulcão. Luísa desviou o olhar momentaneamente, claramente desconfortável em ser a portadora de notícias tão devastadoras, mas então encontrou seus olhos novamente com determinação renovada. Eles o chamam de várias coisas desrespeitosas e cruéis em francês, senhor. Termos que eu não gostaria de traduzir literalmente, mas que basicamente significam que o consideram ignorante, sem cultura, sem classe verdadeira. Jean-Pierre frequentemente faz piadas sobre suas origens humildes, sobre como o senhor é apenas um novo rico, sem refinamento real. Alguém que tem dinheiro, mas não tem educação aristocrática ou linhagem. Ele imita seu sotaque brasileiro, suas expressões, a forma como o senhor segura os talheres. Catherine ri e faz comentários sobre como sua família é comum, como seus pais eram apenas comerciantes simples, sem qualquer distinção social. Cada palavra era como uma facada precisa no peito de Rafael, atravessando suas defesas e atingindo diretamente seu coração exposto.
E Carolina? Ele perguntou, embora já soubesse instintivamente a resposta. Já pudesse sentir a verdade amarga se formando como bile em sua garganta. Ela participa dessas conversas. Ela ri também das piadas sobre mim? Luísa assentiu lentamente, tristeza genuína preenchendo seus olhos expressivos, enquanto confirmava o pior. Sim, senhor Rafael. Ela não apenas participa, mas frequentemente inicia esses comentários maldosos. Ela fala sobre como o senhor é tão ingênuo e confiante, tão fácil de manipular porque está desesperado por aceitação deles. Ela menciona frequentemente seu dinheiro, quanto o senhor tem, os investimentos que faz, as propriedades que possui. Eles discutem estratégias, planos detalhados. Senhor Rafael, com todo respeito, e considerando que posso estar me intrometendo demais em assuntos que não me dizem respeito, mas preciso dizer isso claramente. Eles estão planejando algo envolvendo seu patrimônio e sua fortuna. Há conversas específicas sobre acesso a contas, sobre documentos que Carolina precisa que o senhor assine após o casamento, sobre procurações e transferências de bens. Rafael sentiu todo o sangue drenar completamente de seu rosto, deixando-o pálido como papel. Duas verdades absolutas e inescapáveis se cristalizaram simultânea e dolorosamente em sua mente naquele momento terrível. Primeira, o amor de sua vida não o amava de forma alguma. Nunca havia amado verdadeiramente, e toda aquela farsa elaborada de relacionamento perfeito era apenas uma armadilha, cuidadosamente construída e meticulosamente executada. Segunda, sua própria ingenuidade desesperada e sua necessidade patética de ser aceito por aquela família de suposta elite quase o haviam custado tudo o que ele construíra com tanto sacrifício. Suor e anos de trabalho árduo. Eles estão me usando, ele disse, não como uma pergunta buscando confirmação, mas como uma afirmação fria e dura de um fato incontestável. Todo esse tempo, todo esse relacionamento cuidadosamente planejado de 2 anos, foi apenas uma armação elaborada para roubar meu dinheiro. Eu lamento profundamente ter que ser quem lhe conta isso. Senhor Rafael, Luísa disse suavemente, estendendo sua mão sobre a mesa em um gesto genuíno de conforto e solidariedade. Eu debati comigo mesma durante meses se deveria me intrometer ou não, se era meu lugar dizer algo. Mas eu não conseguia mais assistir em silêncio, enquanto pessoas que claramente não o respeitam ou valorizam continuavam a enganá-lo tão descaradamente. O senhor merece muito mais do que isso. Merece ser amado de verdade por quem realmente é, não pelo tamanho de sua conta bancária ou pelas propriedades que possui. Rafael olhou para aquela jovem garçonete sentada à sua frente, aquela pessoa simples e honesta que trabalhava duro para pagar sua faculdade de gastronomia e que acabara de arriscar seu sustento para salvá-lo de um desastre financeiro e emocional monumental. E então olhou mentalmente para Carolina, aquela mulher deslumbrante e sofisticada que ele pensava conhecer tão bem, que ele imaginava amar profundamente, mas que na realidade era uma completa estranha calculista, usando uma máscara perfeita de afeto e devoção. A diferença entre as duas mulheres não poderia ser mais gritante e devastadora. Obrigado, Luísa, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção avassaladora que ameaçava transbordar. Você não tem ideia do presente inestimável que acabou de me dar, mesmo que não pareça assim agora, neste momento doloroso. Você me deu a verdade nua e crua, e a verdade, por mais brutal e dilacerante que seja, sempre vale infinitamente mais do que a mentira mais confortável e reconfortante. Ele fez uma pausa, tentando organizar o turbilhão de pensamentos caóticos em sua mente sobrecarregada. Eu preciso de um favor adicional seu, se você estiver disposta e confortável em ajudar. Qualquer coisa que eu puder fazer para ajudar, senhor. Ela respondeu prontamente, sem hesitação aparente. No próximo jantar mensal, daqui a 3 semanas exatamente, eu preciso que você esteja aqui trabalhando, mesmo que não seja originalmente seu turno naquela noite. Eu vou precisar de uma testemunha confiável, que entenda francês perfeitamente, alguém que possa ouvir claramente o que eles dizem e que possa confirmar tudo posteriormente, se for necessário. Você estaria disposta a fazer isso por mim, mesmo que signifique mudar sua escala de trabalho? Luísa não hesitou nem por um segundo sequer. Estarei aqui, senhor Rafael.
Pode contar comigo completamente. E senhor, ela adicionou, sua voz carregada de uma determinação feroz que ele não esperava. Se o senhor precisar de mim para testemunhar formalmente sobre o que tenho ouvido nesses últimos meses, para dar depoimento oficial se necessário, eu farei isso também, sem pensar duas vezes. O que eles estão fazendo é profundamente errado e cruel em todos os níveis possíveis. Rafael assentiu gratamente, sentindo uma onda de alívio misturada com a dor aguda da traição recém-descoberta. Pela primeira vez em anos, desde que conhecera Carolina naquele evento de gala beneficente, onde ela o encantara completamente com sua beleza e inteligência aparentes, ele se permitiu ver claramente através da ilusão cuidadosamente construída. E o que via era feio, sórdido e calculista, de uma forma que o fazia questionar seu próprio julgamento e sua capacidade de ler pessoas adequadamente. Como ele, que sempre se orgulhara de sua intuição empresarial aguçada, tinha sido tão completamente cego em sua vida pessoal. Como havia permitido que seu desejo desesperado por aceitação social e sua solidão profunda o tornassem uma presa tão fácil e disposta. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis de toda a vida de Rafael até aquele momento crucial. Ele tinha que continuar sua rotina normal, como se nada tivesse mudado fundamentalmente, como se seu mundo inteiro não tivesse sido virado completamente de cabeça para baixo por aquela revelação devastadora. Tinha que continuar sendo o noivo atencioso e apaixonado. Tinha que sorrir quando Carolina falava animadamente sobre os preparativos finais do casamento, que agora ele sabia com certeza absoluta que nunca aconteceria. Tinha que fingir interesse genuíno quando ela mostrava amostras de tecidos para as toalhas das mesas, ou fotos de arranjos florais elaborados que custavam fortunas, quando tudo que ele realmente queria era confrontá-la imediatamente e ver aquela máscara perfeita finalmente cair, revelando a verdadeira pessoa calculista por baixo. Cada beijo que ela lhe dava parecia envenenado agora. Cada palavra doce soava falsa aos seus ouvidos atentos e desconfiados. Ele observava cada gesto dela com novos olhos críticos, procurando por inconsistências que antes ignorara cegamente por estar apaixonado demais para enxergar. A forma como ela sempre mudava de assunto quando ele perguntava sobre detalhes específicos de sua infância ou sobre amigos antigos. A maneira como evitava apresentá-lo a pessoas de seu passado, sempre com desculpas convincentes, sobre distância ou perda de contato. Os pequenos deslizes ocasionais em suas histórias elaboradas sobre a família, detalhes que não se encaixavam perfeitamente, mas que ele sempre descartara como lapsos de memória normais. Agora tudo fazia sentido terrível e perturbador, como peças de um quebra-cabeça macabro, finalmente se encaixando para revelar uma imagem que ele preferia não ter visto. Mas Rafael era um estrategista brilhante. Não por acaso havia construído um império do zero, enfrentando concorrentes muito mais estabelecidos e poderosos. Ele sabia que precisava de provas concretas e irrefutáveis, não apenas da palavra de Luísa, por mais que confiasse nela completamente. Precisava que Carolina e sua família se revelassem completamente, que mostrassem suas verdadeiras intenções de forma tão clara e inequívoca que não pudesse haver nenhuma negação ou explicação alternativa possível. Durante aquelas 3 semanas intermináveis, ele discretamente consultou seu advogado pessoal de confiança, um homem experiente chamado Dr. Antônio Silveira, que o acompanhava desde os primeiros dias de sua empresa ainda pequena. Explicou a situação delicada em termos gerais, sem revelar nomes específicos inicialmente, e pediu orientação sobre como proceder legalmente para proteger seu patrimônio, caso suas suspeitas devastadoras se confirmassem de forma definitiva. Dr. Silveira, um homem grisalho de 60 anos com olhos astutos que já haviam visto de tudo em décadas de advocacia, ouviu atentamente, sem interromper uma única vez, fazendo anotações precisas em seu bloco de couro italiano. Quando Rafael terminou sua narrativa dolorosa, o advogado suspirou pesadamente, um som que carregava décadas de experiência com a natureza mais sórdida e calculista do ser humano. Rafael, meu jovem amigo, infelizmente casos como este são mais comuns do que você imagina ou gostaria de acreditar.
Pessoas que enxergam relacionamentos apenas como transações financeiras, que são capazes de fingir amor durante anos, se isso significar acesso a uma fortuna considerável. O doutor fez uma pausa, seus dedos tamborilando pensativamente sobre a mesa de mogno. Precisamos de evidências sólidas, preferencialmente gravações em áudio ou vídeo que demonstrem claramente a intenção fraudulenta. Você mencionou que terá uma testemunha que fala francês fluentemente e que pode confirmar o conteúdo das conversas. Isso é excelente, mas precisamos de mais. Rafael assentiu firmemente, sua mandíbula apertada com determinação férrea. Eu quero instalar equipamento de gravação discreto na mesa do restaurante antes do próximo jantar. É possível fazer isso de forma legal, respeitando todas as leis de privacidade, mas ainda assim obtendo provas utilizáveis? Dr. Silveira refletiu cuidadosamente, seus dedos entrelaçados sob o queixo, enquanto considerava as implicações legais complexas. No Brasil, a gravação de conversas é permitida quando uma das partes envolvidas consente com ela. Você estará presente na mesa. Portanto, tecnicamente é uma das partes da conversa mesmo que não entenda o idioma sendo falado. Posso argumentar legalmente que você tinha motivos razoáveis para suspeitar de conduta fraudulenta e que estava protegendo seus interesses legítimos. Além disso, vamos contratar um tradutor juramentado independente para traduzir oficialmente as gravações, dando-lhes validade legal completa em tribunal se necessário. Também sugiro que você tenha pelo menos uma testemunha adicional presente, alguém de confiança absoluta que possa confirmar posteriormente que a gravação não foi adulterada ou manipulada de forma alguma. Foi assim que na noite fatídica da terceira quinta-feira, Rafael chegou ao bistrô 1 hora antes do horário marcado para o jantar. Luísa já estava lá esperando, vestindo seu uniforme impecável, mas com uma expressão tensa que revelava seus nervos aflorados. Com ela estava um técnico discreto, recomendado pelo Dr. Silveira, um homem pequeno e silencioso que rapidamente instalou microfones minúsculos e praticamente invisíveis sob a mesa, escondidos com maestria entre os entalhes decorativos da madeira trabalhada. O sistema transmitiria tudo para um gravador seguro em uma sala privada dos fundos do restaurante, onde o próprio Dr. Silveira estaria presente durante todo o jantar, monitorando e documentando tudo meticulosamente. Está tudo pronto. Senhor Rafael, o técnico informou em voz baixa, guardando suas ferramentas especializadas. A qualidade do áudio será cristalina. Captará até sussurros mais discretos. Eu testei o sistema 3 vezes para garantir que está funcionando perfeitamente. Não há possibilidade de falha técnica. Rafael agradeceu com um aceno de cabeça, sua garganta subitamente muito apertada para palavras. Ele olhou para Luísa, que permanecera ali ao seu lado durante todo o processo, como uma sentinela fiel e corajosa. Você não precisa fazer isso, ele disse suavemente, dando-lhe uma última oportunidade de recuar se quisesse. Você já fez mais do que suficiente ao me alertar sobre a situação. Não quero que você arrisque seu emprego ou se coloque em uma posição desconfortável por minha causa. Eu preciso fazer isso. Senhor Rafael, ela respondeu com convicção inabalável em sua voz normalmente suave. Não apenas pelo senhor, mas por mim mesma também. Eu não conseguiria me olhar no espelho todas as manhãs, sabendo que poderia ter ajudado a impedir uma injustiça tão grande e deliberada. Mas escolhi ficar em silêncio por covardia ou conveniência. Além disso, ela adicionou com um pequeno sorriso triste. Eles têm me tratado com desprezo durante meses, fazendo comentários depreciativos sobre mim em francês sempre que me veem no restaurante, assumindo que sou apenas mais uma garçonete ignorante, que não entende sua língua superior. Isso também é pessoal para mim agora. Quando Carolina chegou pontualmente às 8 horas, deslumbrante como sempre, em um vestido vermelho que certamente custara uma fortuna e que realçava perfeitamente sua silhueta invejável, ela encontrou Rafael já sentado calmamente à mesa, aparentemente relaxado e sorridente. Ela não fazia ideia da armadilha cuidadosamente preparada que a aguardava. Não tinha nenhuma suspeita do que estava prestes a acontecer e que mudaria tudo irreversivelmente. Olá, meu amor, ela disse docemente, inclinando-se para beijá-lo com aquele beijo ensaiado
que ele agora reconhecia como completamente falso e calculado. Você está bem? Parece um pouco tenso. Teve um dia difícil no escritório. Apenas cansado, querida. Ele mentiu facilmente, retribuindo o sorriso dela com um que esperava parecer genuíno o suficiente para não despertar suspeitas. Muitas reuniões consecutivas e decisões importantes a tomar. Mas agora estou aqui com você e logo seus pais chegarão, então tudo está perfeito como sempre. Jean-Pierre e Catherine chegaram poucos minutos depois, pontualmente como sempre, trazendo consigo aquela aura característica de superioridade aristocrática, que Rafael agora via claramente pelo que realmente era. Arrogância vazia de pessoas que viviam de glórias passadas, de antepassados mortos há séculos e que provavelmente não tinham conquistado nada significativo por mérito próprio em todas suas vidas parasitárias. Os cumprimentos formais foram trocados, os comentários superficiais sobre o clima e o trânsito paulistano foram feitos, e então vieram os pedidos elaborados. Rafael notou Luísa se aproximando para anotar e sentiu uma onda de gratidão profunda por aquela mulher corajosa que arriscava tanto por um estranho, por um simples cliente, que ela mal conhecia além de almoços cordiais e conversas breves. Ela manteve sua expressão perfeitamente profissional e neutra, sem revelar absolutamente nada da tempestade que estava prestes a desabar sobre aquela mesa elegantemente arrumada. Assim que ela se afastou discretamente com os pedidos anotados, começou o espetáculo familiar, e agora sinistramente transparente. Jean-Pierre esperou apenas até os aperitivos chegarem, antes de se virar para Carolina e começar a falar em francês, sua voz carregada com aquela animação particular que Rafael agora reconhecia como malícia mal disfarçada. Mas desta vez, Rafael estava preparado. Desta vez, cada palavra estava sendo capturada e gravada com clareza perfeita. Desta vez, não havia como negar ou explicar de forma alternativa o que estava sendo dito. E Rafael ouviu, através do pequeno fone de ouvido discreto que Dr. Silveira havia insistido que ele usasse conectado a um tradutor em tempo real, cada palavra venenosa, sendo transcrita instantaneamente para português, em sua voz mecanizada, mas perfeitamente compreensível. Ele ouviu Jean-Pierre comentar cinicamente sobre como Rafael era patético em sua necessidade desesperada de aprovação social, como era tão fácil manipulá-lo com sorrisos falsos e elogios vazios sobre sua empresa ou suas conquistas empresariais. Ouviu Catherine adicionar com desdém mal disfarçado que mal podia esperar para ter acesso às contas bancárias dele após o casamento, que finalmente poderiam viver no estilo luxuoso que verdadeiramente mereciam, como descendentes de aristocracia francesa, mesmo que essa aristocracia fosse completamente inventada. Ela mencionava especificamente uma cobertura que queria comprar em Paris com o dinheiro dele, viagens mensais à Europa em primeira classe, joias e roupas de designers exclusivos que sempre desejara, mas nunca pudera pagar, com os recursos limitados que realmente possuíam. E então ouviu Carolina, sua amada Carolina, que ele imaginava conhecer tão intimamente depois de 2 anos juntos, rir alto e dizer com desdém cortante e crueldade surpreendente que ele era como um cachorrinho obediente e bem treinado, tão grato por qualquer atenção ou carinho que ela dignava dar a ele, que faria literalmente qualquer coisa que pedisse sem questionar, incluindo assinar procurações e documentos legais complexos sem ler adequadamente, porque confiava nela cegamente com uma ingenuidade quase infantil. Cada palavra era uma punhalada precisa em seu coração. Cada riso compartilhado entre os 3 conspiradores era como sal sendo esfregado em feridas abertas e sangrando. Cada comentário cruel confirmava tudo o que Luísa havia dito e destruía cada memória feliz que ele pensava ter construído com aquela mulher nos últimos anos de sua vida. Rafael sentiu algo se romper definitivamente dentro dele, como uma corda esticada demais que finalmente se parte com um estalo audível. Não era apenas seu coração quebrando, embora isso certamente estivesse acontecendo de forma dolorosa e irreversível. Era também a última ilusão caindo, a última esperança morrendo, a última fagulha de dúvida se apagando completamente. Agora ele sabia com certeza absoluta e irrefutável. Não havia mais espaço para questionamentos ou para dar o benefício da dúvida.
Eles eram exatamente o que Luísa havia dito que eram: golpistas sofisticados, parasitas de gravata e vestidos de grife que viam nele apenas um banco ambulante pronto para ser saqueado sistematicamente. Durante todo o jantar interminável, Rafael desempenhou seu papel de noivo apaixonado e ingênuo com uma perfeição que surpreenderia qualquer ator profissional. Sorriu nos momentos certos, acenou concordando quando parecia apropriado e manteve aquela expressão levemente perdida que eles esperavam ver quando o isolavam com suas conversas em francês. Mas por dentro, ele estava fazendo cálculos frios e precisos, planejando cada passo seguinte, com a mesma meticulosidade estratégica que usava para esmagar concorrentes no mundo dos negócios impiedoso. Quando o jantar finalmente terminou após 3 horas, que pareceram durar uma eternidade angustiante, Rafael insistiu em pagar a conta generosamente como sempre fazia, deixando uma gorjeta excessivamente grande que fez os olhos de Luísa se arregalar brevemente antes de ela assumir novamente sua máscara profissional. Enquanto Carolina se despedia carinhosamente de seus pais conspiradores no estacionamento do restaurante, trocando beijos e mais algumas palavras venenosas em francês que o pequeno fone escondido em seu ouvido capturava impiedosamente, Rafael enviou uma mensagem rápida e discreta para Dr. Silveira pelo celular. Temos tudo o que precisamos. Proceda imediatamente conforme planejamos nos mínimos detalhes. A resposta veio quase instantaneamente. Um simples confirmado que carregava o peso de consequências irreversíveis. Na manhã seguinte, uma sexta-feira ensolarada que prometia ser linda, Carolina acordou no apartamento luxuoso que compartilhava com Rafael, completamente alheia à tempestade devastadora que estava prestes a desabar sobre sua cabeça, perfeitamente penteada. Ela tomou seu café da manhã elaborado, enquanto folheava casualmente uma revista de decoração cara, planejando mentalmente como redecorar aquele apartamento com o dinheiro dele, assim que estivessem oficialmente casados e ela tivesse acesso legal completo às suas finanças. Rafael, ela chamou docemente do quarto. Você pode vir aqui um momento, por favor? Preciso que você dê uma olhada em algumas opções de lua de mel que selecionei. Estou indecisa entre Santorini e Maldivas. Ambos são paradisíacos, mas não consigo me decidir sozinha. Rafael entrou no quarto calmamente, vestindo um terno impecável como sempre, mas carregando uma pasta de couro que ela não reconheceu imediatamente. Havia algo diferente em sua expressão, algo frio e distante em seus olhos que normalmente olhavam para ela com adoração completa e incondicional. Carolina, precisamos conversar sobre algo extremamente importante e urgente, ele disse, sua voz desprovida de qualquer emoção discernível, completamente neutra e profissional. Sente-se, por favor. Isso vai levar algum tempo e requer sua atenção completa e indivisível. Ela franziu levemente a testa, uma pequena ruga de confusão aparecendo entre suas sobrancelhas perfeitamente depiladas, mas obedeceu docilmente, sentando-se na borda da cama, com aquele vestido de seda que ela usava para dormir, e que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. O que aconteceu, amor? Você está me assustando com esse tom tão sério e formal. Aconteceu algo grave no trabalho? Algum problema com os investidores ou acionistas? Não é sobre o trabalho, ele respondeu calmamente, abrindo a pasta metodicamente e começando a retirar documentos organizados em ordem precisa. É sobre nós. Ou melhor, sobre a farsa elaborada que você e sua família adorável têm perpetrado contra mim durante os últimos 2 anos da minha vida. Ele colocou a primeira folha sobre a cama entre eles. Esta é a transcrição oficial completa, feita por tradutor juramentado certificado, da conversa que você manteve com seus pais ontem à noite no jantar, quando achavam que eu não entendia absolutamente nada do que diziam em francês. O rosto de Carolina empalideceu instantaneamente, todo o sangue drenando de suas bochechas rosadas, revelando uma palidez cadavérica. Seus olhos se arregalaram com horror genuíno, enquanto ela pegava o documento com mãos que começaram a tremer visivelmente. Rafael, eu posso explicar completamente. Ela começou desesperadamente, sua voz subindo uma oitava inteira. Você não entende o contexto completo dessas conversas. Está interpretando tudo de forma completamente errada e distorcida. Entendo perfeitamente. Ele a interrompeu friamente, sua voz cortante como aço temperado.
Tenho entendido cada palavra venenosa, cada comentário cruel, cada plano sórdido durante meses graças a Luísa, a garçonete que vocês tratam com tanto desprezo e que fala francês fluentemente, devido à sua mãe francesa. Ela me contou tudo há semanas. Ontem à noite foi simplesmente para obter provas irrefutáveis e juridicamente válidas. Ele colocou mais documentos sobre a cama sistematicamente. Aqui estão as gravações em áudio de todos os jantares dos últimos 3 meses, obtidas legalmente, uma vez que eu estava presente como parte das conversas. Aqui está o depoimento formal assinado e reconhecido de Luísa sobre tudo o que ela ouviu vocês dizendo sobre mim durante todo o nosso relacionamento fabricado. E aqui, ele adicionou com uma satisfação amarga que não tentou esconder, está a análise detalhada feita por meus contadores forenses sobre as verdadeiras finanças de sua família, aparentemente aristocrática. Carolina tentou pegar os papéis, mas suas mãos tremiam tanto que eles quase caíram no chão de mármore. Rafael continuou implacavelmente, sua voz mantendo aquele tom profissional e distante que ele usava em negociações difíceis. Vocês não são descendentes de aristocracia francesa, como sempre alegaram tão orgulhosamente. Seus pais são descendentes de imigrantes comuns que vieram para o Brasil nos anos 60, fugindo de dívidas consideráveis na França. Toda essa história de vinhedos ancestrais e propriedades em Avignon é completamente fabricada, pura fantasia elaborada. Seu pai trabalhou como vendedor de seguros medíocre durante anos, antes de se aposentar precocemente, devido a um esquema questionável que meus investigadores ainda estão analisando detalhadamente. Sua mãe nunca trabalhou um único dia em toda sua vida adulta. Vocês vivem de aparências cuidadosamente mantidas e de dívidas crescentes com cartões de crédito que mal conseguem pagar os juros mensais. Isso não é verdade. Carolina protestou fracamente, lágrimas começando a descer por seu rosto agora, sem qualquer maquiagem, para esconder suas imperfeições. Seus olhos, antes tão bonitos e expressivos, pareciam pequenos e vermelhos, enquanto o rímel borrava. Você está acreditando em estranhos e investigadores caros, em vez de acreditar na mulher que ama e que vai se casar com você em poucas semanas. Eu amava uma ilusão. Rafael corrigiu duramente, cada palavra pesada como chumbo. Amava uma pessoa que nunca existiu realmente. Uma personagem elaborada que você interpretou magistralmente durante 2 anos inteiros. Parabéns pelo desempenho excepcional, Carolina. Você deveria considerar seriamente uma carreira em teatro dramático. Tem um talento genuíno para fingir emoções que não sente. Mas aquela farsa elaborada acabou definitivamente agora. Ele colocou o último conjunto de papéis sobre a cama. Estes são os documentos oficiais de cancelamento do nosso casamento. Os fornecedores já foram todos notificados e compensados financeiramente pelos inconvenientes. O anel de noivado caríssimo, que custou mais do que muitas pessoas ganham em anos, eu gostaria de volta imediatamente. E você tem exatamente 48 horas para remover completamente seus pertences deste apartamento, antes que as fechaduras sejam trocadas e o sistema de segurança reprogramado. Carolina olhava para ele com uma mistura devastadora de choque, raiva crescente e desespero absoluto. Ela claramente procurava por palavras, por argumentos que pudessem reverter aquela situação catastrófica. Mas pela primeira vez em sua vida manipuladora, parecia completamente sem recursos ou estratégias. Você vai realmente jogar fora tudo que construímos juntos por causa de algumas conversas privadas que foram mal interpretadas? Ela tentou uma última vez, sua voz embargada, mas com um toque de raiva aparecendo. Por causa de uma garçonete invejosa que claramente quer tomar meu lugar em sua vida. Rafael riu, mas era um som completamente desprovido de humor ou alegria. Um som amargo e cortante. Nós não construímos absolutamente nada juntos, Carolina. Você construiu uma armadilha elaborada e eu fui tolo o suficiente para cair nela de cabeça por estar cego de solidão e desejo desesperado por aceitação social. Quanto a Luísa, ela demonstrou mais caráter genuíno e coragem moral em um único ato de honestidade do que você em 2 anos inteiros de mentiras meticulosamente construídas. Agora, por favor, comece a fazer suas malas.
Meus advogados estarão em contato com você e seus pais sobre as consequências legais potenciais de tentativa de fraude, caso decidam contestar qualquer coisa ou tentar me extorquir de alguma forma no futuro. 3 meses se passaram desde aquele dia devastador, mas libertador. Rafael ficou surpreso ao descobrir que a dor aguda da traição diminuiu gradualmente mais rápido do que ele antecipara. Talvez porque no fundo de seu coração ele sempre soubera que algo estava profundamente errado. Sempre sentira aquela dissonância incômoda entre o que Carolina dizia e o que seus olhos frios e calculistas realmente expressavam quando pensava que ninguém estava observando. Ou talvez fosse simplesmente porque a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, é sempre mais fácil de processar e superar do que viver mergulhado em mentiras reconfortantes, que eventualmente se revelarão ainda mais destrutivas. Ele passou um tempo focado intensamente em seu trabalho, mergulhando em novos projetos ambiciosos e expandindo sua empresa para mercados internacionais que sempre quis explorar, mas nunca encontrara tempo. Suas noites foram preenchidas, não com eventos sociais vazios e jantares torturantes, mas com livros que ele sempre quisera ler, filmes clássicos que nunca assistira, que até aulas de francês que ironicamente ele agora fazia por vontade própria, não por obrigação social ou necessidade de aceitação. E todos os dias, sem exceção, ele almoçava no pequeno bistrô da Vila Madalena. Mas agora o relacionamento entre ele e Luísa havia mudado sutilmente de forma irreversível. Ela ainda era profissional e atenciosa, mas havia uma conexão nova ali, uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e honestidade que ele nunca tivera com Carolina. Eles conversavam sobre livros e filmes, sobre sonhos e ambições futuras, sobre a vida em termos gerais. E gradualmente, Rafael percebeu que esperava ansiosamente aqueles almoços, não pela comida excelente, mas pela companhia dela, pela forma como seus olhos brilhavam quando falava apaixonadamente sobre algum novo prato que estava aprendendo a preparar na faculdade, pela forma como ela ria genuinamente de suas piadas, sem medir se eram sofisticadas o suficiente. Eram momentos simples, autênticos, completamente desprovidos de artifícios ou jogos psicológicos. E pela primeira vez em anos, Rafael se sentia verdadeiramente feliz, verdadeiramente em paz consigo mesmo e com suas escolhas de vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos sinceramente que a história de Rafael e a coragem impressionante de Luísa tenha tocado profundamente seus corações e talvez até os feito refletir sobre a importância da verdade e da autenticidade em nossas vidas. Se você se emocionou com essa narrativa envolvente sobre traição descoberta, sobre coragem inesperada de pessoas simples e sobre a redenção que vem quando finalmente abrimos os olhos para enxergar a realidade, então, por favor, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias únicas e cativantes como esta todos os dias. Deixe seu like neste vídeo se a história te impactou de alguma forma. E mais importante ainda, venha aos comentários compartilhar conosco suas reflexões e experiências. Você já passou por alguma situação onde descobriu que pessoas próximas não eram quem aparentavam ser? Como você lidou com essa revelação dolorosa? Seus comentários não apenas ajudam o canal a crescer e alcançar mais pessoas, mas também criam uma comunidade onde todos podemos aprender com as experiências uns dos outros. Todos os dias, trazemos histórias novas que exploram profundamente a complexidade fascinante da vida. Do amor verdadeiro versus amor falso, da traição e do perdão, da coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Não perca nossos próximos conteúdos emocionantes. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que uma nova história for publicada. E se você gostou particularmente dessa narrativa sobre Rafael e Luísa, temos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes sobre segundas chances, sobre descobertas que mudam vidas e sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinariamente corajosas. Encontre essa playlist aqui no canal e mergulhe em mais narrativas que vão te fazer refletir, emocionar e talvez ver o mundo de uma perspectiva um pouco diferente. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocional hoje. Sua presença aqui faz toda a diferença. Até a próxima história.
E lembre-se sempre, a verdade pode doer inicialmente, mas é sempre melhor que viver uma mentira confortável que eventualmente desmoronará de forma ainda mais destrutiva. Cuide-se e até breve.